Ele não era um grande orador, não possuía o carisma de Lenin, não tinha a elegância intelectual de Trotsky, nem a presença altiva de Churchill ou Roosevelt, mas era um nome que inspirava temor, reverência e silêncio. Entre 1928 e 1953, Stalin governou com um poder absoluto que faria inveja até mesmo aos czares que ele ajudou a derrubar. Seu domínio não se limitava às fronteiras da União Soviética. Sua influência irradiava como uma sombra sobre a Europa, a Ásia, o mundo. Seu império se estendia por desertos congelados, cidades industriais, campos de trigo e, acima de tudo, por dentro da mente de cada cidadão soviético. Estima-se que, entre execuções sumárias, fomes induzidas, deportações forçadas, guerras e trabalho escravo, Stalin tenha sido diretamente responsável pela morte de mais de 20 milhões de pessoas. Algumas fontes colocam esse número ainda mais alto. E o mais perturbador, a maior parte dessas mortes ocorreu em tempos de paz, em escritórios de burocratas, em reuniões do partido, em corredores gelados de prisões, nos campos de trabalhos forçados da Sibéria, nas aldeias cercadas por soldados esperando a fome fazer o trabalho sujo. Mas como um homem, nascido na periferia de um império, filho de um sapateiro alcoólatra e de uma mãe analfabeta, conseguiu escalar as muralhas da história para se tornar um dos maiores carniceiros do século XX. Como aquele menino franzino de Gori, na Geórgia, poderia um dia controlar com punho de ferro o destino de milhões? A resposta está nos primeiros capítulos de sua vida. Capítulos de violência, humilhação, disciplina e uma ambição silenciosa que cresceu como veneno dentro dele. Joseph Vissarionovich Djugashvili veio ao mundo em 18 de dezembro de 1878. Seu pai, Bessarion, conhecido como Bezo, o sapateiro, era um homem instável e brutal. O álcool foi seu refúgio e sua maldição. Nos becos de Gori, era comum vê-lo embriagado, envolvido em brigas ou descontando sua raiva na esposa e no filho. Os vizinhos relatavam que Bezo espancava o pequeno Joseph até deixá-lo com marcas no corpo, marcas que se somavam às cicatrizes invisíveis da alma. A mãe, Ketevan ou Keki, era o oposto. Profundamente religiosa, sonhava ver o filho se tornar padre ortodoxo. Foi ela quem, em meio à pobreza e à violência doméstica, sustentou a família lavando roupas para famílias mais ricas, tentando a todo custo arrancar o menino de um destino miserável. O pequeno Joseph cresceu franzino, doente, vítima de varíola na infância, o que deixou seu rosto com cicatrizes profundas. Como se não bastasse, um acidente fez com que sua mão esquerda ficasse atrofiada para sempre, um defeito físico que ele jamais superaria internamente. A infância foi marcada por bullying, apelidos cruéis e a sensação constante de ser menor do que os outros. Essa mistura de violência paterna, devoção materna e inferioridade física forjou nele uma carcaça psicológica endurecida. Desde cedo, entendeu que a única forma de sobreviver era dominar. Na adolescência, já demonstrava traços de frieza e manipulação. Era introspectivo, desconfiado e rancoroso. Não esquecia humilhações e guardava cada ofensa como munição para o futuro. O seminário ortodoxo de Tbilisi, para onde foi enviado aos 16 anos, parecia o caminho da salvação. Sua mãe acreditava que ali ele seria moldado para servir a Deus, mas foi justamente ali, entre paredes que respiravam fé, que Joseph encontrou seu verdadeiro Deus, o marxismo. Ele leu obras proibidas, mergulhou em panfletos clandestinos e logo se juntou a círculos revolucionários que sonhavam com a queda do czar. Foi expulso do seminário não por falta de inteligência, pelo contrário, era brilhante, mas por indisciplina e por desafiar a autoridade. A partir daí, mergulhou de vez na militância revolucionária. Tornou-se agitador, organizador de greves e até assaltante de bancos para financiar o crescente movimento bolchevique. Psicologicamente, a violência que sofrera em casa ensinou-lhe a lição da força bruta. A religião, embora rejeitada, deixou-lhe a compreensão do poder da fé, não em Deus, mas na ideologia, e as cicatrizes físicas e emocionais o tornaram desconfiado, paranoico e implacável. Stalin nasceu da dor, e foi essa dor que alimentou sua ascensão. Quando Lenin morreu em 1924, aquele jovem georgiano
já havia se transformado em Joseph Stalin, que significa homem de aço, um líder que jamais confiaria em ninguém e que via no poder absoluto não apenas um objetivo, mas uma forma de sobrevivência. E quando a Revolução de 1917 eclodiu, Stalin já era um quadro importante do Partido Bolchevique. Não era brilhante, mas era leal a Lenin. E mais importante, sabia manipular os bastidores com maestria. Quando Lenin morreu em 1924, havia um vácuo de poder e uma disputa silenciosa, mas feroz, entre os principais líderes bolcheviques. A maioria das apostas recaía sobre Leon Trotsky, o grande estrategista da Revolução de Outubro e fundador do Exército Vermelho. Mas Trotsky cometeu um erro fatal. Subestimou Stalin. Enquanto Trotsky se desgastava publicamente, Stalin tecia alianças nos bastidores. Assumiu o cargo de secretário-geral do partido, um posto burocrático, mas que lhe dava acesso a todos os quadros, nomeações e informações. Era o controle da máquina. E com a máquina nas mãos, ele destruiu seus oponentes um por um. Em poucos anos, Trotsky seria exilado. Zinoviev e Kamenev executados. Bukharin fuzilado. Todos os antigos camaradas de Lenin seriam purgados, um por um. Em 1928, consolidado no poder, Stalin iniciou a política que mudaria para sempre o destino da União Soviética. A coletivização forçada da agricultura. Milhões de pequenos agricultores, chamados kulaks, foram acusados de serem inimigos do povo, apenas por possuírem suas terras e vacas. Essas propriedades foram confiscadas à força. As famílias foram deportadas para o Ártico, enviadas a campos de trabalho ou simplesmente executadas. Essa política teve dois objetivos: acabar com qualquer resistência rural e financiar, com a exportação forçada de grãos, a industrialização pesada da URSS. O resultado foi o Holodomor, um dos episódios mais brutais da história da humanidade. Entre 1932 e 1933, milhões de ucranianos morreram de fome. Não por falta de comida no país, mas porque Stalin deliberadamente ordenou a apreensão das colheitas. A Ucrânia foi cercada, as rotas bloqueadas. Grupos de soldados e funcionários do partido invadiam cada casa e confiscavam até o último grão. Famílias inteiras eram deixadas sem nada. Quem escondesse comida era executado. Quem tentasse fugir era caçado. Centenas de vilarejos foram deixados à própria sorte, esperando pela morte. Relatos falam de pessoas comendo grama, casca de árvore, cadáveres de vizinhos. Em casos extremos, até os próprios filhos. Tudo isso foi registrado, documentado, confirmado por sobreviventes, pesquisadores e pelos próprios arquivos soviéticos abertos, após 1991. Logo chegaram as críticas e disputas internas. Então, entre 1936 e 1938, veio o Grande Expurgo, que se espalhou como um vírus dentro da própria máquina estatal. Começou no alto escalão do Partido Comunista, onde antigos aliados da Revolução foram acusados de traição, espionagem e conspiração. Julgamentos farsescos, transmitidos à população como peças de teatro trágico, selavam o destino de velhos companheiros de Lenin, todos executados. Mas o verdadeiro horror estava nas entrelinhas, nas listas. Todos os dias, listas de nomes eram enviadas para a aprovação direta de Stalin. Eram milhares. Ele marcava os que deviam morrer e os que apenas deveriam ser enviados ao Gulag. Sua assinatura selava o destino de vidas humanas como quem aprova um memorando de escritório. Era comum encontrar ao lado de sua assinatura as palavras rastrelhat, fuzilar, ou simplesmente um rabisco seco, um sim para a morte. Nos quartéis do NKVD, a polícia secreta de Lavrenti Beria, a tortura era rotina. A confissão era um fim em si mesmo. Quem não confessava era torturado até inventar um crime. Quem confessava, mesmo sob coação, era executado por provar sua culpa. Os arquivos soviéticos revelam que, em 1937 e 1938, aproximadamente 700 mil pessoas foram executadas oficialmente por ordens do Estado. Mas o número real, incluindo os mortos nos gulags e os desaparecidos fora das estatísticas, é incalculável. E enquanto as execuções em massa ocorriam,
O culto à personalidade atingia um nível quase religioso. O retrato de Stalin era obrigatório em todas as escolas, fábricas, repartições. Poemas, músicas, peças de teatro, tudo o glorificava como o pai dos povos, o sol dos trabalhadores, o arquitetor do socialismo. Crianças recitavam seu nome com devoção. Professores o tratavam como infalível. Cidadãos se curvavam diante de sua imagem, como quem teme um deus vingativo que habita nos corredores do Kremlin. Em 1940, uma nova vítima do punho de ferro stalinista foi abatida. Leon Trotsky, o grande fundador do Exército Vermelho, agora exilado no México, foi assassinado com uma picareta por Ramon Mercader, um agente soviético. Não bastava expulsar o adversário. Era preciso apagá-lo do mundo da memória da história. Trotsky foi perseguido mesmo fora da URSS, como um aviso silencioso de que ninguém, em lugar nenhum, estava seguro. Mas é quando a guerra chega que o mundo e o próprio povo soviético descobrem outra face de Stalin. A Segunda Guerra Mundial se aproxima e o pacto de não agressão com Hitler, assinado em 1939, dá à URSS tempo para se rearmar. Um acordo cínico, frio, estratégico. Em segredo, Stalin e Hitler dividiram a Polônia, e o Exército Vermelho invadiu os Balcãs, os estados bálticos, e lutou, com resultados vergonhosos, contra a Finlândia na Guerra de Inverno. Mas em 1941, Hitler o trai, e o preço da ingenuidade estratégica de Stalin é cobrado com sangue. O exército alemão lança a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Milhões de soldados cruzam a fronteira. A URSS é pega de surpresa. Tropas mal treinadas e equipamentos obsoletos. Em parte porque Stalin havia mandado fuzilar ou prender grande parte do corpo de oficiais do Exército Vermelho durante os expurgos. Stalin entra em choque. Se isola por dias em sua dacha, nos arredores de Moscou. Ele temeu ser deposto, mas pressionado volta. Manda buscar nas prisões políticas da Sibéria os experientes oficiais que ele mesmo havia prendido anos atrás e os recolocam no comando do Exército Vermelho. A guerra transforma a União Soviética em um campo de concentração continental. Cada cidadão se torna peça de uma engrenagem de resistência. Mulheres, idosos e crianças são enviados às fábricas, camponeses aos campos minados, desertores são fuzilados por seus próprios comandantes, familiares de traidores são presos, e em algumas frentes, o NKVD posiciona tropas atrás das linhas do Exército Vermelho. Sua única função era impedir retiradas. Quem recuasse, morria. Mas apesar do caos, da brutalidade e das perdas colossais, Stalin conduz seu povo à vitória. Com a contraofensiva soviética e o avanço rumo a Berlim, o Exército Vermelho se vinga. Em cada cidade tomada, as tropas cometem atrocidades, incluindo estupros em massa, saques, execuções sumárias. O ódio cultivado ao longo de anos de propaganda explode como uma fúria cega, e Stalin não apenas tolera, ele incentiva. Quando a guerra termina, em 1945, Stalin emerge como o arquiteto da vitória, herói da pátria. Mas, nas sombras, já desenha a nova guerra, a Guerra Fria. Na Conferência de Yalta, ele impõe sua influência sobre o leste europeu. A cortina de ferro desce sobre a Europa, e atrás dela, Stalin constrói seu império de controle total. Nos países libertados pelo Exército Vermelho, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental, logo surgiram governos satélite, controlados por partidos comunistas treinados, armados e orientados por Moscou. A repressão política nesses novos estados seguia o modelo soviético: censura, expurgos, prisões em massa e culto à figura de Stalin como líder da nova ordem. No centro do poder, Stalin assistia tudo com frieza de engenheiro social. Ele havia vencido Hitler, mas agora tinha um novo inimigo: o Ocidente. A Guerra Fria começava a tomar forma. Espionagem, propaganda, corrida armamentista e disputas por influência global, e Stalin mergulhou em uma nova onda de repressão interna. A obsessão por controle absoluto não havia cessado com a vitória militar. Pelo contrário, o sucesso da guerra havia reforçado seu culto pessoal ao ponto da insanidade.
Com o retorno dos soldados e oficiais do fronte, o ditador temia que esses homens, expostos à Europa Ocidental e aos valores burgueses, contaminassem a pureza ideológica soviética. Milhares de veteranos foram presos, interrogados ou realocados para trabalhos forçados. Na Lituânia, Letônia e Estônia, países que haviam sido anexados à força pela URSS, a resistência anticomunista rural, os chamados Irmãos da Floresta, eram caçados como animais. Operações militares inteiras foram mobilizadas para exterminar camponeses armados que se recusavam a aceitar o novo regime. Enquanto isso, a corrida nuclear se tornava prioridade máxima. O Projeto Manhattan havia colocado os Estados Unidos na vanguarda da destruição, mas Stalin não aceitaria ficar para trás. Foi então que o maior esquema de espionagem científica da história entrou em ação. Agentes soviéticos infiltrados nos Estados Unidos, como Klaus Fuchs e os Rosenberg, entregaram aos soviéticos os segredos da bomba atômica, e em 1949 a URSS testou sua primeira bomba nuclear. 2 impérios, 2 arsenais, 2 ideologias e uma guerra silenciosa em que cada suspiro diplomático podia virar hecatombe. Mas mesmo com o domínio nuclear, o verdadeiro combustível de Stalin ainda era o medo. Entre 1949 e 1953, o ditador mergulhou em um novo ciclo de paranoia, a campanha antissemita. Diversos médicos judeus, muitos dos quais haviam atendido membros da elite soviética, foram acusados de conspirar para assassinar líderes do partido. O caso ficou conhecido como o complô dos médicos. A maioria dos acusados era inocente, mas isso era irrelevante. O objetivo de Stalin não era a verdade, era o exemplo. A campanha contra os médicos fazia parte de uma repressão mais ampla contra os judeus soviéticos, acusados de cosmopolitismo, sionismo e falta de lealdade à pátria socialista. Livros foram proibidos, instituições judaicas foram fechadas, líderes culturais desapareceram. Havia planos, que mais tarde seriam parcialmente revelados, de deportar toda a população judaica da União Soviética para regiões remotas da Sibéria. O genocídio não aconteceu, mas estava nos planos. Só a morte de Stalin, em 5 de março de 1953, interrompeu esse caminho. Ironicamente, ele morreu justamente enquanto o processo contra os médicos ainda estava em curso. Após sua morte, os acusados foram inocentados. Nos seus últimos dias, Stalin estava isolado, cercado de funcionários que o temiam mais do que respeitavam. Ninguém ousava entrar em seu quarto sem permissão. Quando ele caiu subitamente, após o que oficialmente foi registrado como um derrame cerebral, ficou horas agonizando no chão de sua residência em Kuntsevo. Os guardas esperaram, médicos hesitaram, mas há quem afirme que não foi apenas o tempo que o matou. Existem evidências e testemunhos de que Stalin pode ter sido envenenado, vítima de uma conspiração silenciosa dentro do próprio círculo de poder que ele criara. A hesitação dos médicos, a demora dos subordinados e os sinais relatados em seu corpo alimentam a suspeita de que sua morte não foi natural. Assim, Stalin morreu como viveu, cercado de silêncio, medo, morte e talvez de traição. Hoje, há quem tente reabilitar sua imagem, dizer que foi necessário, que era o preço do progresso, que não se faz uma revolução sem quebrar ovos. Mas esses ovos tinham nome, tinham rosto, tinham filhos. Foram milhões de vidas humanas esmagadas sob o rolo compressor de um ideal. E se a história tem algum valor, é este: lembrar o que acontece quando o Estado se torna absoluto, quando a ideologia justifica qualquer crime. E essa foi a era Stalin, e que ela nunca se repita.